Pastor Lincoln, de fato, todos os pastores são mercenários? Todos os pastores, Fábio, porque quando nós falamos disso, nós aplicamos o texto ali de João 10, né? Em que Jesus se coloca no singular. Ele é o pastor. E nós somos aqueles que negociamos no que é dele. Quando eu falo negociamos, alguém pode achar estranho, mas o próprio Jesus disse para sua mãe que ele estava aqui para cuidar dos negócios do seu pai. E o apóstolo diz que nós somos colocados neste importante negócio. Então, é um negócio que visa o lucro do reino de Deus, mas que também dá lucros aqui também, né? Senão nós não teríamos tanta gente empenhada nisso. E é mister, eu acredito que o maior atrativo para muitos homens é o lucro daqui, embora Jesus tenha nos dito que não devemos juntar tesouros nessa terra, né? Porque aqui a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão rouba, mina, e nós devemos ajuntar tesouros no céu. E aqui ou no céu seremos bem remunerados por estar negociando naquilo que não é nosso. Então, nesse quesito, nós somos os mercenários, que virou uma palavra pejorativa, né? Hoje quer xingar alguém, né? Às vezes Principalmente você pastor, é um né? mercenário. Cara, eu não estou te ofendendo. Tá sim, não estou. Porque, sim, claro que tem o mercenário da guerra, né? Que é aqueles que vão para uma guerra arriscar suas vidas em busca de uma recompensa, né? Nós largamos tudo para te servir, Jesus. E o que nós ganharemos? Foi o apóstolo Pedro que perguntou isso. E Jesus falou 100 vezes mais aqui nessa terra, em pai, mãe, amigos, irmãos, e, por fim, a vida eterna, né? Então, nós estamos aqui para desenvolver um trabalho que nós receberemos por ele. Muitos só receberão aqui, muitos só receberão lá, muitos receberão aqui e lá, e muitos não receberão nem aqui nem lá, né? Mas Jesus, ele aponta para si e diz: eu sou o pastor, o bom pastor. Então é a mesma coisa de eu falar assim: mas Pedro também foi a rocha. Não, Jesus é a rocha. Pedro era uma pedrinha, né? Fragmento de pedra. E sobre a rocha eu edificarei a minha igreja, ou seja, a base da igreja sou eu, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Então o termo mercenário que eu defendo, a tese que todos nós somos, é porque todos nós receberemos, né? E aquele que não recebe nada aqui, fique tranquilo, teu galardão vai ser maior do que aquele que recebe aqui, né? Então, não é uma palavra pejorativa, mas que ficou. Então, hoje, se você... Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: o senhor não é o pastor mercenário? Eu falei: sim, eu sou o pastor mercenário. Aí ele falou assim: não, aqui no grupo, era um grupo de um estado aí, acho que do Amazonas, aqueles lados lá, mas, rapaz, tinha muita gente do grupo debatendo sobre o corte. E eu acompanhei algumas coisas, né? Muitos falando: onde é que você se viu? Chamando de mercenário, blá, 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 blá. Aí eu gravei um vídeo no celular dele, eu acredito que ele deve ter enviado, né? Falei: olá, tudo bem? Aqui é o pastor Lincoln Romano, aquele que fala sobre o mercenário. Só uma dica para vocês: tem muita gente que não gosta, com exceção dos verdadeiros mercenários, aqueles não gostam mesmo, né? Então, quem não gosta é aquele que a ferida pega no seu pé, né? O calinho aperta ali. Mas então existe o verdadeiro e o falso mercenário? Não, todos nós somos, porque todos nós estamos... Eu costumo dizer, Fábio, que muitos abandonam a obra justamente porque não pinga nada, né? Então, falar quem é o pastor da igreja é Jesus Cristo. Embora hoje muitos querem usurpar essa posição. Nós temos visto aí. Nós temos visto pessoas que não aceitam os conselhos bíblicos de Jesus de como lidar com a igreja, lidar com seus conservos, né? Eles querem usurpar essa posição. Eles esquecem que o Espírito Santo está na terra, que o Espírito Santo estará até a consumação do século, que Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação do século, e aí o homem usurpa
esse direito e Deus o livre se tirar esse título de o pastor para ele. Ele tem um O maiúsculo, pastor. Isso é usurpação. Nós todos somos trabalhadores para este reino, queremos ser recompensados. Todos trabalham por uma recompensa. Todos trabalhamos por uma recompensa. Por isso é o mercenário, porque o mercenário é aquele que trabalha por um soldo, por né? Por uma recompensa. Mas por que as pessoas se ofendem com esse termo mercenário? É claro, hoje a palavra está muito pejorativa, mas sempre foi pejorativa essa expressão mercenário? Eu acredito que não, né? Porque o que era o mercenário? O mercenário, ele não criava ovelhas. Ele não tinha aquele afeto pela criação. O pastor, ele tem afeto, ele tem amor, ele cuida do que é dele. Então, se vira o leão, é ele que vai para a boca do leão. Se vira o lobo, ele vai enfrentar o lobo. Se vir um ladrão, ele vai enfrentar o ladrão. Ainda que ele custe a vida. Né? Aquele que era pastor e não era dono da ovelha no Velho Testamento, lá, ele era considerado indigno, inclusive pelos egípcios. Ele era considerado uma pessoa indigna, porque onde é que já se viu uma pessoa valer menos que uma ovelha? E Jacó dá prova disso, quando ele vai fazer o acerto com Labão, ele falou, olha, até a estraçalhada eu te trouxe para você, porque o preço de uma ovelha é impagável para um pastor daquele tempo. Ele não tinha mais aonde trabalhar, ele já... Pode ver, Moisés foi pastor, sim ou não? Sim. Por que ele foi pastor? Porque ele matou uma pessoa, virou um foragido, e quando você está sem rumo, quando você está sem perspectiva nenhuma, você vai pegar a última coisa que... né? Sim. E Moisés foi ser pastor. Jacó saiu fugido da casa de seu pai, por medo do seu irmão, que lhe havia vendido, né, algo, e depois quis aquilo como seu de novo, e alguém chama Jacó de usurpador, de enganador, mas Jacó estava legal ali, né, pelo negócio que ele fez, porém, a sua mãe lhe aconselhou, vai embora, e senão teu irmão vai te matar. Ele foi. O que ele foi ser? Pastor. Quando José recebe os seus irmãos e o seu pai lá no Egito, ele diz, só não fale que vocês são criadores de ovelha, porque aqui no Egito soa mal. É inadmissível alguém ser pastor de ovelhas. Por quê? Justamente porque uma ovelha vale mais do que o pastor. É o pastor que tem que correr risco de vida, não a ovelha. Olha que Jesus diz que ele é o pastor. Que dá a vida pelas ovelhas. ovelhas. Que dá a vida pelas ovelhas, né? Então, se você é esse, amém, maravilha. Eu não conheço nenhum ainda, né, aqui do nosso tempo, assim, que fez o que Jesus fez. Mas, ainda que fizesse, de nada adiantaria, né? Porque se morre o pastor, Jesus disse, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? O sangue de Jesus tem capacidade, tem poder para nos resgatar, mas o nosso não teria, né? Então, assim, por esse termo de um pastor não valer mais do que uma ovelha, um pastor fiel que cuidava de ovelha, ele teria a obrigação de ir, né, ao encontro daquele risco que a ovelha está enfrentando. Por isso, Davi tinha em suas mãos cajado, funda, vara, são ferramentas que o pastor usava, que muita gente, eu tenho um cajado na minha mão, ameaçando as ovelhas. O cajado não é para a ovelha. O cajado é para o adversário da ovelha, é para defender a ovelha. A vara também não. E a funda também não. Ou você acha que o Davi ficava lá treinando as pedradas nas ovelhas? Não, ele treinava nos ursos, nos leões, nos ladrões. Davi era craque em dar pedrada no inimigo da ovelha. Hoje, pastor usa as ferramentas contra as próprias ovelhas. Não sei se você percebe isso. Você Infelizmente. Já passou por isso uma vez? Passa. Toda ovelha passa por isso, quando o pastor se volta contra ela, né? Jesus nunca fez isso. E o verdadeiro pastor não faz isso. Então, quando você trabalha na figura do pastor do mercenário, quem era o mercenário? O mercenário comprava as ovelhas. Eu vou lá na roça. Aqui nós não lidamos muito com ovelha, lidamos, mas nem tanto. Mas vamos pegar diferente. Eu pego ali na roça lá uma porcada, pago tanto, vou levar no frigorífico para vender por tanto. Eu sou o mercenário. Eu mercadorio, eu sou um mercador. A palavra mercearia, mercado, né? Então, eu sou o mercenário. Eu vou lá, eu compro e vendo.
Mas eu não vou dar. Por exemplo, o motorista de caminhão que trabalha aí levando cargas. Quando tomba o caminhão, ele é o dono da carga? Não. Não é. O saqueador vem, né? Vem. Aquela cambada de saqueadores vem para levar carga. O motorista não vai fazer nada. Ele vai enfrentar aquela turma? Não. Ele vai, vou cuidar da minha vida. É nesse termo que Jesus fala, eu sou o pastor. O mercenário, as ovelhas não lhe pertencem. Quando ele vê vir o perigo, ele escapa por amor à vida dele. Ele não tem amor nas ovelhas. Assim como o motorista não tem amor na carga, ele tem amor na vida dele. Então, se vier o saqueador, ele vai falar, não, aqui só por cima do meu cadáver, que a turma passa mesmo por cima do cadáver dele, para roubar a carga, né, que está ali. Ou se vir um ladrão, ele vai tentar escapar pela vida dele, ele não vai tentar defender a carga que ele está levando. Não é assim? Sim. Nesse termo, todos nós somos iguais. Mas o mercenário, ele tem, dentro desse contexto, ele tem a obrigação de cuidar das ovelhas de alguma forma. Afugentar os lobos. Obrigação não. O mercenário ele tem interesse. Interesse de cuidar de alguma forma. Por quê? Porque em ele, cumprindo o trajeto, entregando a mercadoria, recebe o dinheiro. Jesus disse, eu vou vir, cedo venho, o meu galardão, minha recompensa, o meu pagamento está comigo, para dar a cada um segundo o seu trabalho. Agora, se você não apresentar ninguém lá, você não ganha nada. E aquela expressão que diz que o Senhor deu pastores à sua igreja? Esses pastores é que eu chamo de mercenários, no bom sentido da palavra. Ele não deu pastores como dono das ovelhas. Deu? Não. Ou será que ele deu para o pastor Pimentel de Carvalho as ovelhas de Curitiba? Não, é de ele Jesus. Ele cuidou muito bem, por sinal, né? Saudoso pastor Pimentel de Carvalho. Que saudade que nós temos, né? Curitiba, ela era referência no Brasil inteiro. Eu fui missionário, e aonde você chegava, Curitiba, 2 nomes eram falados, pastor Pimentel de Carvalho e Mateusiense. Né? Todo mundo conhecia Curitiba por esses nomes, né? E você tinha até um certo privilégio quando você falava que você era obreiro do pastor Pimentel. E o pastor Pimentel lhe dava uma carta, ele assinava com a mão dele, com a caneta, ele não carimbava, não. Né? Então, quando você chegava assim, você era... Mas as ovelhas não eram dele. Ele cuidou durante um tempo, com muita responsabilidade, com muito amor, muito carinho, e ele já está recebendo o galardão por aquilo. A recompensa. Já está recebendo a recompensa e recebeu aqui também. Porque para ele também foi um privilégio negociar com um rebanho tão grande como era Curitiba, né? Curitiba era uma igreja potente, né? Toda essa região metropolitana era ligada à sede de Curitiba. Era um campus muito, assim, vamos dizer assim, imponente. Robusto, né? Robusto. E o pastor Pimentel teve sua recompensa aqui também por ter sido pastor desse rebanho. Né? Porém, ninguém é dele. Nem a própria alma dos filhos são dele. Mas essa expressão que o senhor usa, ele negociou as ovelhas de Jesus, não soa pejorativa? Não, de jeito nenhum. Jesus quer que você negocie. A parábola dos talentos é pejorativa para você? Não. O que é aquele talento? Alguém pode identificar? Esse dia eu ouvi o meu pastor, Edilson Siqueira. Um abraço, pastor Edilson, meu mestre, meu pai. Eu não falo nem que ele é pastor, né? Tem gente que chama pastor de pastor, né? Eu falo que ele é mãe-stor. O pastor Edilson é uma mãe. Ele é uma benção, eu amo ele de coração. E esse dia ele falou sobre o talento. E eu não vou lembrar agora exatamente o que ele falou, mas no decorrer aqui do papo eu vou lembrar. E se ele estiver assistindo, ele manda aí para você, que eu estou sem bateria no meu celular. Sim. Ele falou sobre o talento, exatamente adequando cada um naquilo. E a parábola dos talentos, Jesus se coloca naquele que distribuiu os talentos. E ele vem prestar contas. Quem ele reprova? Quem não negociou ou quem negociou? Quem não negociou. Quem não negociou. Não multiplicou, se ele te né? pôs nesse importante negócio, negocie. Mas negocie bem. Eu até brinquei com um pastor um dia aqui, se eu tenho um galinheiro, e eu coloco uma pessoa para cuidar do meu galinheiro, e eu chego lá e vejo o camarada metendo o pé nas galinhas lá, chutando as galinhas, o que eu vou fazer?
O senhor vai... Eu vou mandar o cara embora. Falou, você não serve. Porque eu quero o bem-estar da minha galinha. Eu vou me importar mais com as galinhas do que com ele. Claro. Não vou? Sim. Jesus é assim. Jesus ele se importa com as almas. Ele te deu outras coisas, para você, principalmente para quem administra, porque não é todo mundo que administra. Não foi dado a todo mundo o serviço de administrar, mas aquele que foi dado, que faça isso com muito temor. Né, que faça isso com muito cuidado, mas é ele que vai administrar. Agora, Jesus, com as ovelhas, com as almas, aí ele é bem exigente com todos nós. Até eu comento sempre que o nosso estilo de pastoreio aqui no Brasil, por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lugares que tem bastante ovelhas, eles usam muito cachorro. Os cães. Os cães. E quando eu leio lá, os cães ficaram de fora, eu não acho que é só aquele desviadinho, né? Ficou bonita essa palavra, desviadinho. Desviadinho. essa palavra... Aquele pequeno desviado. Essa palavra nessa onda de cancelamento hoje é pesada, né? É pesada. Não é só aquele que se desvirtuou, aquele que voltou lá para... Os cães, quando a Bíblia diz sobre os cães, é justamente o modelo de pastoreio. Porque o modelo de Jesus é pela voz. As ovelhas conhecem a voz de Jesus. E elas conhecem quando não é Jesus que está falando também. Sim. E aí elas não seguem. Quando um pastor é bem-sucedido, é porque ele está reverberando a voz de Jesus. Aí as ovelhas seguem. Agora, quando não seguem, é porque não é a voz de Jesus. O pastoreio de Jesus ele vai na frente e as ovelhas vão seguindo. Mas o nosso modelo de pastoreio aqui, estou falando de ovelhas mesmo, né, animal, é com cães. Os cães eles vão aterrorizando as ovelhas. Eles mostram os dentes, eles mordem o tornozelo ali, o calcanhar das ovelhas. Eles andam por cima das... Já viu? Já viu na internet que os cães andam por cima do rebanho, as ovelhas tremem, elas morrem de medo. Eles fazem terrorismo. Eles obrigam a ovelha a fazer o que eles querem, porque é o modelo de pastoreio, é cão. E a Bíblia diz, os cães ficarão de fora. Né? E a Bíblia também fala assim, ai daqueles que quando o Senhor voltar, lhe achar servindo assim. Nossa, então essa oprimindo, expressão dos cães ficarão de fora está relacionado aos cães pastores. Sim, senhor. Pode estar, sim. São modelos de pastoreio. Ganham no grito, né? Ganham no grito. Estão ali fazendo. E ouvi uma pessoa dizendo, me chamou muito a atenção, gostei muito, esse raciocínio não é meu, mas eu tomo a liberdade aqui de falar o que eu ouvi. Uma pessoa que estava falando assim, que tem uns que trabalham para Jesus e tem outros que trabalham com Jesus. É maravilhoso a pessoa que trabalha com Jesus. Porque tem pessoas que trabalham para Jesus. Mas esses podem correr o risco de chegar lá e dizer assim, em teu nome, não fiz isso, aquilo, aquele outro, e eu não vos conheço, Jesus vai dizer. Apartai-vos de mim. Vocês praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É você julgar mal, é você não ser justo, é você não ser um fiel dispenseiro, né? Você ser um avarento. Tudo isso é iniquidade. É você viver de forma pensando em si mesmo e não no próximo. É você saber fazer o bem e não fazer. É você saber fazer o bem e não fazer. Exatamente. Fazer o certo e não fazer. Parabéns. Muito boa colocação. Então, Jesus vai acertar conta com essa turma quando vier. Porque o modelo dele não é esse. O modo que ele ensinou não é esse. Então, nós somos mercenários do bem ou do mal, mas todos nós somos trabalhadores do aquilo que não é nosso, lidamos com aquilo que não é nosso, temos que ter responsabilidade e valorizar aquilo que não é nosso. Então, porque talvez o teu salário, o salário de Jacó, não podia pagar uma ovelha. O salário de Moisés talvez não podia pagar uma ovelha. O meu salário como pastor de almas, eu posso pagar por uma alma? Eu tenho como chegar lá e falar, Jesus, perdi, mas está aqui ó, o valor dela. Vou repor aqui. Eu posso fazer isso? Não, jamais. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Né? Então, eu tenho que identificar isso, entender isso, para eu poder trabalhar como um bom trabalhador. Troca a palavra de mercenário para um trabalhador, negociador, por um negociador. Né? Perfeito. Então,
esses mercenários que o senhor fala não é de forma pejorativa. São trabalhadores Se contratados... fosse de forma de pejorativa, não deixava você pôr aí o pastor mercenário, não está escrito em algum lugar aí? Tá lá no título. O pastor mercenário. Eu fiquei conhecido como pastor mercenário e a turma gosta. Eu chamo o senhor de meu mercenário favorito. A turma gosta. O pastor, o senhor trouxe uma clareza e tal. Mas tem gente que não gosta. Por quê? Porque pega no calo. Na verdade, pediram até para eu tirar o podcast do ar, porque o senhor trouxe essa tese. Você já pensou? Quis comprar o podcast e dava alguma coisa no lugar? Ou Nada, não, era só tirar do ar, né? O prejuízo era só teu, daí? Era só... mercenário. Os mercenários gostam de ter lucro. Ele não se importa com o prejuízo alheio. É os cães esbravejadores, né? É um modo de você reconhecer. Né? É um modo de você reconhecer. Quando a pessoa não se importa com o prejuízo alheio, mas se importa com o seu prejuízo, é um mau mercenário, irmão. Né? Porque o mercenário que Jesus fala em João 10, claro que ele vai fugir quando? Quando que ele não vai maltratar. Pode ver, para uma pessoa que carrega gado. Ele procura carregar para que o gado não se estresse, porque o gado estressado perde peso, a carne fica dura, não é verdade? Sim. Então eles vão manusear, manipular aquilo da melhor forma possível. Com frango é assim, essas granjas aí de frangos, de peru, de porco, de evitar estressar o produto. Né? Com as ovelhas também. Eles vão tentar chegar lá com as ovelhas da melhor maneira possível para entregar para quem de direito. A pessoa está esperando, é dela aquelas ovelhas. Ela pagou por ela. O pastor cuidou aqui, o mercenário veio, Jesus é o princípio e o fim, tá? Aqui o pastor é Jesus, e quem compra ali é Jesus também. Jesus resgatou, ele comprou. Então é dele por direito. Aí eu sou o mercenário que conduzo. Eu estou conduzindo as ovelhas para entregar para quem de direito. Mas se acontecer algo no caminho, eu fujo. O pastor deu a vida, se sacrificou, comprou as ovelhas e está lá para receber. Colocou nas mãos do mercenário para cuidar e conduzir, até ele novamente. E vai pagar bem por isso. Vai pagar bem por isso. Só que no meio do caminho eu resolvo parar o comboio, matar as ovelhas, sacrificar as ovelhas, dispersar as ovelhas. E aí eu vou chegar lá com menos ovelhas do que eu recebi. Agora, se eu chegar lá com mais ovelhas que eu recebi, será que eu vou ser bem pago por isso ou não? Será bem recompensado. Por isso o galardão, né? Não é? Galardão. Porque eu recebi um tanto, mas eu multipliquei, cheguei lá, eu saí de lá, tinha 30, mas agora eu cheguei aqui e tem 40, viu? Porque nasceram umas no caminho, outras apareceram ali. Eu comprei umas baratinhas ali, então está aqui, ó. Vai ser recompensado. Servo bom e fiel. Né? Ou servo bom e fiel. Agora eu chego lá, eu peguei 40, eu chego lá com 20 e tudo ainda tremendo, magrinha, judiada. Como é que ele vai me receber lá? É por isso aquela expressão bíblica que diz que cobrará das mãos... qual é o versículo que diz que... O sangue das suas mãos. O sangue das Ezequiel, mãos. Né? Seria devido a essa expressão? Ali é questão de aviso, né? Mas tem, por exemplo, se você perder se uma alma, por exemplo, se perder por tua culpa, aí daqueles que fizer tropeçar dos meus pequeninos. Ali não está falando de criança, ali está falando de pessoas que não têm ministério, que talvez não têm dinheiro, porque a pessoa pode não ter ministério, mas se ela tiver dinheiro, se ela tiver um anelzão no dedo, vestes bonita, se falar inglês, espanhol, francês, tiver um carrão, uma casona, ela vai ser tratada bem, né? Agora, o pobrezinho, que às vezes não sabe nem falar direito, que não tem dinheiro e que não tem ministério, é chamado de pequenino, por Deus. Sim. Mas ai daquele que fizer tropeçar um pequenino, porque para Jesus, ele não valoriza a pessoa pelo que ela tem. Jesus valoriza a pessoa por quem ela é. E ela é uma alma preciosa para Jesus, independente de quem seja. Né? Agora, nós não. Nós valorizamos diferentemente. Então, aí, ai daquele que fizer tropeçar, ou que fizer dispersar. Né?